Quantas vezes você ouviu que Bolsonaro e Hugo Chávez ou Nicolás Maduro são muito mais parecidos do que diferentes? Quantas vezes você ouviu ou leu nas redes sociais de que tanto esquerda como direita estão todos perdidos no debate político, ou que o debate político em si é travado apenas por uma questão de egos e eles não pensam na população acima de seus próprios egos? Esse tipo de pensamento é extremamente comum entre os centristas. Essas pessoas se consideram acima das ideologias, acima dos posicionamentos, sem saber, no entanto, sem pensar, no entanto, que o seu posicionamento é o mais ideológico de todos. Por quê? Essas pessoas elas têm um pensamento, especialmente no contexto brasileiro, extremamente social-liberal. O que isso significa? Do ponto de vista social, eles são extremamente favoráveis aos chamados direitos humanos, à liberdade, à democracia, um monte de coisas parecidas. Do ponto de vista econômico, eles são bastante liberais. Eles acreditam na economia de mercado, no capitalismo sustentável, responsável, reformado e tudo mais. E assim por diante. Esse é o tal social-liberalismo. Normalmente, esse tipo de pessoa é que está criticando os dois lados. Né? Os dois lados. Ou seja, a esquerda fanática pelo Lula, a direita fanática pelo Bolsonaro. Os dois estão levando o Brasil para o buraco. Esse tipo de interpretação é extremamente insuficiente, porque se considera como uma pessoa apolítica ou sem ideologia, ou que as noções de esquerda e de direita acabaram, especialmente que eu ouvi recentemente alguém dizendo que acabaram com o fim do muro de com a queda do muro de Berlim e o fim da Guerra Fria, e que mantém essa dicotomia entre esquerda e direita, basicamente tem um pensamento antiquado da Guerra Fria. O curioso é que aqueles que hoje sabem muito bem o lugar que ocupam, que no caso são os bolsonaristas, os conservadores, os liberais pró-Bolsonaro, ou seja, a direita, está no poder, sabendo muito bem quem são seus aliados e quem são seus adversários. Obviamente que não vou dizer que eles são perfeitos em fazer isso, né? Mas eles sabem muito bem essa diferença. Eles sabem muito bem fazer um jogo político, apesar de que dentro do próprio bolsonarismo, dentro do próprio neoconservadorismo e neoliberalismo, existe, obviamente, as pessoas se declarando como imparciais, técnicas. Ou seja, o Bolsonaro e sua trupe são extremamente parciais em relação à família, em relação à Amazônia, em relação às relações internacionais. Em tudo isso, eles são extremamente parciais. Eles têm um ponto de vista, mas ainda assim chamam a si mesmo de técnicos. Chamam a si mesmo de anti-ideológicos. Chamam a si mesmo de imparciais. Essa ideia de antipolítica ou de apolítica serve tanto aos centristas como também aos direitistas. Por quê? Os dois olham para o mundo e dizem: meus ideais são universais e são completamente corretos. Ou seja, quem discorda de mim está sendo ideológico. É um tipo de coisa muito comum entre aqueles que querem analisar a realidade nessa disputa política que a gente vê por aí. Na verdade, é uma posição óbvia, depois realmente do fim do muro da queda do muro de Berlim, do fim da Guerra Fria. É um posicionamento que foi muito difundido, né? Acabou a história, acabaram as ideologias. Venceu a liberdade, a democracia. Sem levar em conta que essa tal liberdade, essa tal democracia tinham um posicionamento. Que democracia é essa? A mesma do Ocidente. Que liberdade é essa? A mesma do Ocidente. Como isso não pode ser ideologia? Você está pegando uma série de posições e está escolhendo uma. Isso é pura ideologia.